A aprendizagem inicial da língua escrita é um processo contínuo, que se inicia antes da entrada da criança na instituição escolar, continua na educação infantil e deve ser concluída no ensino fundamental. A continuidade do processo é a base dessa aprendizagem e deve unicamente se basear no desenvolvimento cognitivo e psicológico da criança. 4 casinhas. 4, junto com o Pedrinho. Próximo. 6 casinhas. 5, 6. O que tá falando aí, Calma? O Saci é esperto. O que ele mandou você fazer? Voltar uma casa. Muito bem. Vai ficar junto aí os 3. Ó. Pode ir o próximo. Joga o dado lá de lá, Calma, para não ficar apertado aí. 1, 2. Próximo. É resposta, professor. É pergunta? Muito bem, Calma. Pergunta para você. Vamos à pergunta. Humilde e boa gente, toma conta do sítio. É um preto velho que sabe todos os mistérios da mata. Cuida das galinhas e da vaca de Emília. Está sempre fumando um cachimbo que o Saci adora esconder. Quem é esse? Tio Banana. Muito bem, avance 2 casas. Uma organização que pode representar bem a ideia de continuidade desse processo é a divisão por ciclos de aprendizagem. O ciclo de introdução acontece na educação infantil e os 3 primeiros anos do ensino fundamental compõem o ciclo básico de alfabetização e letramento. Os vários programas e planos nacionais relacionados à aprendizagem inicial da língua escrita indicam que a criança deve estar alfabetizada até o 3º ano do ensino fundamental. O que é uma criança alfabetizada, né? A pergunta pode ser colocada de uma outra forma. No processo de desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança, até o 3º ano, que domínio ela pode ter da língua escrita? Bom, ela pode ter o domínio de escrever com relativa correção ortográfica. Relativa por quê? Porque há certas arbitrariedades da nossa norma que a pessoa aprende até no ensino superior, né? Assim que tem um momento que um doutorando fica na dúvida se essa palavra é com S ou com Z, né? E vai ter que procurar porque é arbitrário. Então, no 3º ano, essas arbitrariedades vão sendo aprendidas em palavras mais comuns, em que a pessoa memoriza a forma da palavra, né? Mas isso é mais para o 4º ano, para o 5º ano, para o restante do ensino fundamental. No 3º ano, se trabalha de forma mais consistente as regularidades conhecidas como arbitrárias, ou seja, que não têm regras. Por exemplo, se uma palavra é escrita com G ou J, S ou Z, X ou CH. O trabalho é basicamente de memorização. Vou entregar para cada grupo vai receber um tanto de palavrinhas. Então, é o grupo que da Raíssa vai receber, o grupo da Jamile vai receber. O que vocês vão fazer com essas palavrinhas? Eu vou precisar que vocês leem as palavrinhas com bastante atenção, prestem atenção na escrita, prestem atenção em cada som que elas têm. As palavrinhas é de quem? É do grupo ou é de uma pessoa só? Do grupo. Então vocês vão ouvir o colega bem combinado. Vocês vão pegar essas palavrinhas, lê-las, prestar atenção na escrita, no som, e eu quero que vocês separem elas para mim em 3 grupos. 3 grupos. Que palavra é essa? Mas eu preciso da gente. Me Você empresta vai fazer o mesmo som? Agora eu descobri. Lê essa. É Coloca do essa Geu. palavra e leia ela. Não, peraí. É som de qual letra? Que letra é essa? Som de qual letra? G. G. E aí,
igual, G1. Tem o mesmo, Só. mas tem outra palavrinha que dá pra encaixar aí. Dá uma olhada aí no seu livro. Eu acho que tem. Mergulho. Mergulho. O som do GU aqui, ô Jonathan, é o mesmo que esse GU aqui? Não é não? É, Jamile? Ah, não. Porque não tem nenhuma vogal depois. Não tem, só tem o U, não tem outra vogal acompanhando, né? Será? G. O que você colocou aí? Por causa do G é do G. Do G, né, Jó? Achei. Lê pra mim as palavras. Cogumelo, Cogumelo, galinha galinha e guloso. e guloso. Por que as três estão juntas? Por causa do G e do GA. Por causa do GU e do GA? Por quê? Por causa que eles têm o mesmo som. Olha o som. Rainha, rocha, recreio. São essas três. Na segunda coluna, vamos lá. Rabanete. Agora, gente, olha só. Eu quero que vocês façam um risquinho aí nas palavrinhas com R no meio, mas que seja um R só, separadinho, sem ninguém. Um R só. Careta. Põe a mão na garganta. Careta. Careta. Vocês estão sentindo alguma coisa na garganta? Sim. Não, porque o som ficou aonde? Careta. Aqui, ó. Careta. Ficou no céu da boca. Nós temos duas vias para aprender a escrita das palavras. Uma via que é fonológica, que é pela fonema, grafema, grafema, fonema, né? E outra via que é lexical, que é de guardar a palavra como um todo. O ideal é que no terceiro ano e daí para frente a criança vá cada vez mais passando do nível fonológico para o lexical. De modo que quando você vai escrever uma palavra, a criança vai escrever uma palavra no terceiro ano, ela não precisa ficar pensando bobe, né, neca, mas ela já tem aquilo gravado, aquela forma gravada na cabeça e escreve rapidamente. É o que dá fluência à escrita e fluência à leitura. Isso é um processo que tem que ser incentivado no terceiro ano. Passar da leitura e da escrita da palavra para a leitura e escrita de textos, que começa no segundo ano, com textos menores, com escrita de textos menores, leitura de textos menores, mas tem que se incentivar, sobretudo, no terceiro ano. A leitura contribui muito para isso, porque à medida que a criança que lê muito, ela vai memorizando a forma das palavras, né? Uma das maneiras de memorizar essa forma é o que um autor, e deu uma contribuição grande para a alfabetização, que é israelense, é de uma universidade de Israel, mas que se difundiu muito, é o chamado conceito, o conceito do autoensino. A criança se ensina a si mesma na medida em que ela começa a generalizar coisas e a memorizar palavras, né? Então, pelo autoensino, ela passa dessa fase de sílaba a sílaba, fonema a fonema, para a palavra como um todo, né? Por muita leitura, por muito contato na sala de aula com escrita, por muita atividade da professora com leitura e produção de texto. Então, turminha, continuando o projeto Encontro de Gerações, vamos fazer a leitura do texto. Título do texto. O Jardim das Virtudes. Vamos lá? Clarinha era uma menina muito rica, que tinha tudo. Dona deu um cachorrinho muito peralta, chamado Pingo. Além de uma família muito bonita. Então agora vocês vão pegar o lápis, circular o título, primeira e última palavra e numerar os parágrafos. Quem mais participava da família dela? Sua mãe, seu pai, seu avô. E o que aconteceu? O seu avô, ele cuidava das plantas que tinha em seu jardim. Então agora, de acordo com o texto, nós vamos responder e depois estar corrigindo, vou dar a folhinha. Nós vamos
responder o texto e corrigir o que tem que fazer, tá? Na estrutura do texto, vocês vão observar palavras que indicam ação, tempo, lugar e modo. Mas então ela tem que ter um domínio do sistema de escrita e das normas ortográficas básicas, as regulares e as regulares explicáveis, porque dependem do contexto, né? Ela tem que ter condições de produção de texto basicamente do gênero narrativo e informativo, que são os mais comuns, os mais em condições de ela exercer, embora naturalmente se trabalhe e se deva trabalhar com outros gêneros, né? Tá? Então a gente vai fazer a leitura do texto e depois nós vamos voltar nele descobrindo essas partes. Onde que começa o texto? No momento que o autor começa a falar de onde vai acontecer, dos personagens que vão participar dessa história, do ambiente todo, né? Aí vem a complicação, que é o desenvolvimento. É qual o problema que vai acontecer entre aqueles personagens. Tá? Aí acontece todo o problema, aí tem uma hora que chega num ponto que a coisa fica muito séria e precisa ser resolvida, que é o final da história. Tá? Então, tem essas três partes. Nós vamos fazer a leitura e prestar atenção onde está cada parte dessa. Que a vagarosa tartaruga já estava na linha de chegada e havia ganhado a corrida com seus passinhos lentos. Todos os animais comemoraram a perseverança da tartaruguinha. Ponto final. Vocês conseguiram perceber? Quando foi que o autor começou a história, que ele falou dos personagens, que ele falou o que ia, né, onde ia acontecer as coisas. Quando começou o problema, perceberam? Já sabem me dizer? Cada vez mais perto da linha de chegada. Isso. Quando? Não. Aí, olha só, a gente já falou de tudo que aconteceu entre elas durante a corrida, né? Não contou tudo? O autor não contou tudo que aconteceu? Então, isso aí é a parte do desenvolvimento da história, né? Que é a complicação e o clímax, tudo no desenvolvimento, que teve mais de um parágrafo, vocês notaram isso, né? Então, esse desenvolvimento, ele pode ter quantos parágrafos for necessário, porque vai depender de qual é o problema, vai depender de quantos personagens que estão participando, se vai ser um problema muito difícil de resolver, se vai ter, sabe, se vai dar muitas voltas a história. Então depende muito. Então, tudo isso aqui que a gente chama de desenvolvimento, nós vamos marcar de vermelho no texto. Sabe alguma coisa para fazer. Então, ó, quando a lebre acordou, saiu disparada, mas era tarde. Então pronto, ela acordou, o clímax, chegou na hora dela resolver. Como é que ela vai resolver isso? Né? Então agora nós vamos passar pro final da história, nós vamos resolver essas duas. Escolhe uma outra cor, amarela para ficar apagatinho. Vamos pro verde. Verde. Aí, isso. Então, né? Ela acordou, viu que ela estava perdendo, saiu correndo, mas não adiantava mais. Ela já havia perdido a corrida, a tartaruga, mesmo sendo lentinha, já tinha conseguido chegar na linha de no chegada. ponto final, na linha de chegada, e já tinha vencido, e todos os animais já estavam comemorando com ela. Então, vocês conseguiram perceber? Numa história tem que ter início, desenvolvimento e conclusão. Início, meio e fim de uma história. Então, da mesma forma que o autor
na hora de escrever, ele preocupa com esse início, meio e fim, vocês também precisam na hora de escrever. Porque amanhã vocês vão fazer o reconto dessa história. No terceiro ano, já a criança tem condições de produzir textos maiores, de ler textos maiores, né? De escrever com mais atendimento às normas ortográficas, não totalmente, mas pelo menos as normas regulares e as regulares chamadas contextuais, né? Que tem regra, ela já domine isso, né? Escreva textos mais longos, porque até o segundo ano a criança escreve textos menores. Embora já se espere que no segundo ano a criança já seja capaz de perceber, de escrever textos que, numa narrativa, por exemplo, que tenha o começo, os cenários, os personagens, depois a complicação, né, e a solução do problema. Isso vai sendo desenvolvido ao longo do primeiro e segundo ano, mas no terceiro ano espera-se que a criança já tenha apreendido essa estrutura da narrativa básica, a estrutura básica da narrativa, e já tenha aprendido a escrever diálogos, né, que tem uma especificidade, usando os verbos chamados enunciativos, quer dizer, disse, falou, respondeu, usando parênteses, parágrafo e travessão para introduzir o diálogo, quer dizer, já é um domínio da produção textual num bom nível, né? Não é no nível perfeito, mas num bom nível. Para que o educador ajude a criança a avançar na aquisição da língua escrita de forma consciente e sistemática, ele deve enxergar essa continuidade expressa em 3 desenvolvimentos que ocorrem simultaneamente no processo de alfabetização e letramento: o psicogenético, o desenvolvimento da consciência fonológica e o de conhecimento das letras. Os momentos desses 3 desenvolvimentos variam para cada criança e classe. Essas variações e a articulação entre esses desenvolvimentos devem ser levadas em conta pelo educador no planejamento de suas ações pedagógicas. Mas isso ela vai chegar aí por um processo progressivo, contínuo, desde a educação infantil até esse momento. O, K, Va, Lo. A, mola, rebola. Co, mo, o, ro, ba, lo. O macaco, fi,